apaixonados por Ele, né? Ele é a nossa vida. Amém. Eu quero andar um pouquinho falando, nós tínhamos visto na primeira parte, de que o Senhor nos enviou o seu Espírito para que todas essas verdades que o apóstolo trouxe em suas cartas, de que nós fomos chamados para a comunhão com o Espírito Santo, com o Pai e com o seu Filho. Queria falar um pouquinho sobre esse ministério do Espírito Santo, ou seja, o serviço que ele veio realizar por vontade do Senhor Jesus. Queríamos andar um pouco nisso. Isso aqui é uma repetição, viu? Em Porto Alegre é a mesma coisa, quando eu pôr o microfone, mas eu acho que um dia vai acabar esse microfone. Ele já me bota um aparelho por aqui, eu fico com um negócio na boca, aqui, um negócio estranho, né? E eu fico me lembrando que Jesus falava para 5.000 pessoas sem nada disso aqui. A voz dele era movida pelo Espírito Santo. Mas não tenho nada em contrário, viu, Lucas? Tranquilo. Falar sobre esse serviço que o Espírito Santo faz na igreja é sempre uma repetição. Mas num dos prefácios do livro de Watchman, O Homem Espiritual, ele diz que pela repetição a verdade é aprendida e pela revisão a verdade é retida. Então, Jesus fez isso, repetiu muitas vezes para os seus discípulos. Nós também repetimos muitas vezes para os nossos filhos a mesma verdade. E se nós lermos um pouco das cartas de Pedro, também nós vamos ser alertados de que ele diz que mesmo quando não estivesse mais aqui na terra, ele tinha deixado escrito algumas verdades para que nós desfrutássemos delas. Então, queremos repetir alguma coisa sobre o Espírito Santo, que é do conhecimento de todos, mas eu estou pensando que pela repetição a verdade é aprendida e pela revisão ela é então retida na nossa vida. Queria que abrisse Hebreus capítulo 2, versículo 1. É um texto bastante conhecido. Depois que o escritor de Hebreus, ele escreve no primeiro capítulo dizendo sobre a pessoa de Jesus, que não é comparável aos anjos e tantas coisas. Ele diz por isso, ou no meu diz por esta razão, convém que atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. O texto, essa palavra desviemos, é uma palavra que na língua original o escritor está dizendo que esse desvio é como um barco à deriva no mar. Vocês mais ou menos podem entender que quando esse barco fica à deriva, não tem comando, não tem nada, ele vai para tudo quanto é lado e causa grandes problemas. E aqui a palavra que ele está dando é que é importante que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades sobre a vida e obra que o Espírito Santo veio fazer, porque ele é a autenticidade nas revelações. Nós vamos ver outros textos mais adiante, para que nós não
nos desviamos. Esse assunto de desvio é uma coisa muito séria na igreja hoje. Não sei se no passado era tanto assim, mas hoje as pessoas se dividem por qualquer coisa. Ou seja, quando o Espírito Santo não tem mais acesso à vida e a pessoa fica mais usando de novo a sua alma, o seu entendimento, então está muito provável que daqui um pouquinho as verdades que foram ouvidas vão sendo esquecidas. Na vida de Jesus com os seus apóstolos, ele repetiu, até que ele daí enviou os 12 para abrir caminho para ele, onde ele foi por outros lugares, outras aldeias, e eles começaram a fazer exatamente o que o Senhor Jesus mandou eles fazer, e era uma repetição. Agora, quando o Espírito Santo foi enviado, nós vamos ver os textos, o Senhor Jesus disse para ele o que ele precisava fazer. O Espírito Santo, ele não vem fazer uma outra obra. O trio funciona sempre, não muda, o propósito não muda. E ele, Pai, Filho e o Espírito Santo, eles sempre têm o mesmo propósito desde o início, não muda. E quando o Espírito Santo então foi enviado para a igreja, para cada um de nós, e nós ficamos cheios do Espírito Santo, ele não vem fazer nada assim novo, ele vem trazer a mesma revelação, e nós vamos andar por esse caminho para ver o quanto é importante esse Espírito Santo sempre estar atualizando aquilo que o Senhor disse, o Senhor Jesus, porque ele ouviu isso do Pai. Diz que tudo que ele ouvia o Pai falar, ele fazia. Tudo que ele via o Pai fazer, ele fazia. Então, ele também não fazia nenhuma novidade. Quando ele multiplicava os pães, quando ele ressuscitava mortos, o Senhor, o Pai, é que dava essa palavra para ele. Agora tu multiplica pães, agora tu ressuscita Lázaro, enfim. Ou seja, essa trindade funciona perfeitamente. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, e Ele então veio habitar em nós, e está fazendo essa obra tão preciosa na nossa vida, agora o Espírito Santo veio, está em nós e conosco. Ele não vem fazer outra obra a não ser revelar a obra do Pai e do Filho, para que por essa repetição, essa verdade é aprendida, e pela revisão que fazemos na igreja, ela é retida. Ou seja, essa verdade precisa ser retida em nós. Amém? Amém. Então, queria andar um pouquinho nisso. Tem um texto mais de João, o Evangelho, capítulo 18, versículo 37. Já estava no fim do Evangelho de João, e o Pilatos perguntou: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Amém? Nós há pouco antes, no primeiro intervalo antes, nós falamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todos nós podemos ouvir
durante esses dias nós vamos falar um pouco sobre o texto que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e vamos trazer um pouco de conteúdo para nós pensarmos juntos. Então, havia uma promessa, como nós já sabemos, outro dia falamos sobre ela, está em Joel, capítulo 2, versículo 28, capítulo 2, 28 a 32. É um texto também conhecido, só queria relembrar dessa obra que o Espírito Santo veio fazer por mandado do Senhor. Então, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chama. Vai até o fim. Esse chamado de Deus, chamado a todo homem, servo, serva, velho, novo, jovem, tudo. Não tem ninguém que fique fora da promessa que Jesus fez, que o Pai fez através desse profeta. Então Jesus ressuscitou e se manifestou depois aos seus discípulos, e ele repetiu a mesma palavra que já tinha dito, que era uma palavra que o Pai tinha dito para ele, que ele iria derramar a promessa que o Pai tinha feito e iria revestir de poder. Essa promessa está em Lucas 24 e também está em Atos 1, 4 a 8, quando houve a realização dessa vinda do Espírito. Não precisa. Então isso aconteceu no dia de Pentecostes, um dia de festa em Israel, e cumpriu-se a promessa do Pai, e o Senhor Jesus enviou o seu Espírito para a terra, para estar na igreja. Obrigado. O texto que se refere ao Pentecostes, essa festa é uma festa importante em Israel, e de tudo que sabemos, essa festa vai ser comemorada sempre. O Senhor Jesus vem, leva a igreja, volta, e aqui ainda vão estar realizando essa festa como algo importante, que foi derramado o Espírito Santo sobre toda a tradição judaica que fala isso. Então eu queria agora abrir com vocês o texto de João capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, só vou acompanhar aqui, pode abrir, versículos 16 até 16, 17 e depois o 26. Então João fala a respeito, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, a promessa, e Ele vos dará outro ajudador, outro consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Só deixa eu ali diz o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade
que é o Espírito Santo que ia ser enviado, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Quando nós lemos a palavra profética de Isaías, capítulo 11, tem 7 Espíritos que estavam sobre a vida de Jesus, e entre eles era o Espírito da verdade. Por isso que quando ele se refere que ele é a verdade, esse Espírito da verdade estava dando testemunho ali, e que o Espírito Santo agora é o mesmo, não há mudança, são iguais, Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque ninguém vê o Espírito, mas diz ali que nós conhecemos, porque ele habita conosco e estará sempre em nós. Então, essa primeira verdade é importante, que as pessoas podem conhecer essa manifestação do Senhor Jesus e do seu Espírito, porque nós o conhecemos. Nós o conhecemos. É isso, amados? O Espírito Santo está habitando em nós. Se nós desconhecer essa habitação, nós vamos andar por nós mesmos. Mas quando fomos regenerados, quando o sangue de Jesus nos deu uma nova vida, agora essa vida que temos é a vida dele, é a vida do Senhor. E então, nós o conhecemos. Amém? Amém. Muito bom. Versículo ainda 26. Mas o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo vai dizer a mesma coisa que o Senhor Jesus disse quando estava entre nós para os seus discípulos. Então, quando nós lemos a palavra, nós não temos mudança nenhuma quando lemos o Novo Testamento ou quando lemos o Antigo Testamento. Quando lemos a palavra de Jesus ou dos seus apóstolos, sempre vai falar por meio do Espírito Santo, que sempre ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai repetir até que nós retenhamos toda essa verdade no nosso coração. E nós estamos juntos nesse dia por isso. Então, essa é a obra que o Senhor está fazendo por meio do seu Espírito. Pode abrir 1 João, capítulo 4, versículo 9. Estou pensando uns versículos para nós meditar um pouco e ver 1 João 4. Não tem 4? 1 João? Não? Que eu saiba, 1 João tem 5. Vamos ver. Tu não está no Evangelho. Não cabe aí? Então eu leio. João, capítulo 4, versículo 9. Eu leio. Vocês têm a Bíblia? Deixa eu ver. Todos? Tem ninguém com o celular aí, né? Capítulo 4, então diz assim, leio do versículo 7 em diante. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por
meio dele. Quando fala que o Jesus veio para vivermos por meio dele, está dizendo que o Espírito Santo também. Eu queria só reforçar aquilo que o Senhor, o Espírito, veio fazer também. João capítulo 15, um versículo 26. Quando vier o Consolador, o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, e o seguinte, e também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Olha só, o Espírito dá testemunho de Jesus e nós também. Essa habitação do Espírito em nós, o Espírito Santo dá testemunho, ele vai testemunhar da vida e obra de Jesus e nós também. E é isso que fazemos, né? Quando comunicamos, quando repartimos a palavra, quando repartimos dons e virtudes do Senhor, nós damos testemunho, assim como o Espírito Santo também. Então vocês veem que é sempre uma repetição daquilo que o Senhor Jesus daquilo que Ele fez. Então, duas coisas nós já vimos. Em João capítulo 14, nós vimos que Ele... Não sei se eu acho. O capítulo 14 que nós vimos, 16 e 17, fala que Ele veio para nos ensinar todas as coisas que Jesus falou. Essa é a primeira coisa importante do Espírito Santo. E a segunda é que Ele e nós damos testemunho de Jesus. O Espírito da verdade dá testemunho e nós também damos testemunho da verdade. É interessante, né? Nós fomos chamados para dar testemunho da verdade. Quando falamos alguma coisa, falamos espiritualmente. Aquilo que estava no coração do Senhor Jesus e a obra do Espírito nós praticamos também. Esse é um chamado importante. Vocês vão vendo que não foi por nada que Paulo escreveu às igrejas dizendo desse chamado que todos temos, porque todos são cheios do Espírito Santo. Ainda o texto de João 16, versículo 7. De novo fala: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o ajudador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, ou vindouras. Ainda tem mais um texto de 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, o Senhor Jesus dá o Espírito Santo e ele glorifica o Senhor. Versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou anunciará. Essa trindade bem associada, bem junta, bem unida. Amém. Ou seja, o Espírito Santo lembrando a obra que Jesus fez, dando testemunho junto conosco e fazendo tudo para o qual nós estamos lendo. Ou seja, o Espírito Santo e a igreja estão dando esse testemunho e a veracidade da palavra que o Senhor falou, porque
porque Ele é o Espírito da verdade. Ele nos guia a toda a verdade. Tem um texto, podemos ler, Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículos 14 em diante até o 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo ainda 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a verdade, né? Tudo que Jesus fez a mandado do Pai, tudo que Jesus realizou entre nós, tudo que o Espírito da verdade veio para fazer, Ele compartilha conosco, com a igreja, e toda essa verdade Ele dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não estamos enganados, não estamos achando que não temos parte nisso, mas a palavra nos testifica, através de Paulo, que nós somos filhos, porque ele dá testemunho dessa obra tão grande que Jesus fez por todos nós. Então, o Pai deu tudo ao Filho, e esse fazia tudo, já tinha repetido, né? Não vou repetir outra vez. E o Espírito também vai fazendo toda a obra que o Filho mandou ele fazer. Algo importante, nós vamos ver depois, nós vamos ver como funciona esse assunto do nosso espírito com o Espírito de Deus, mas queria mostrar para vocês que às vezes nós, por resistência ao Espírito Santo, nós perdemos algumas coisas, não perdemos a filiação, mas perdemos a revelação da verdade, e isso não é bom. No texto de Atos capítulo 7, queria mostrar para vocês, a palavra de Estevão é uma palavra da verdade, e ele dá testemunho de tudo. Estão acusando ele que ele estava contra a lei de Moisés. Versículo 51. Ele fala aos sacerdotes que estavam reunidos para matar ele. Ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também nós. Esse é um chamamento para nós. Muitas vezes nos encontramos sendo atacados pelo espírito maldoso, o espírito que habitava nos nossos antepassados, e que eles vêm para nos atacar. E diz Estevão que quando nós endurecemos, quando resistimos ao Espírito Santo, então é como os pais tinham feito, ou seja, o mesmo, esses espíritos familiares que fizeram com os nossos pais, agora querem fazer o mesmo conosco. E ele dá testemunho então de que há uma resistência ao Espírito Santo, e eu quero trazer esse ponto assim, chamando a atenção, que nós não resistamos ao Espírito. Resistamos? A palavra está certa? Sim. Não resistamos o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele vive em nós. Ele dá testemunho que somos filhos.
ele dá testemunho de Jesus, ele ensina todas as coisas que o Senhor Jesus pediu para ele ensinar e repetir. Então, que nós não tenhamos, por influência de espíritos assim, que nós resistamos aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ele nos quer pôr em total liberdade. Amém. E estamos chamando a atenção nisso. Ele também, Paulo diz que não é para nós entristecer o Espírito e também apagar o Espírito. Mas quero chamar a atenção dessa resistência que ele sofreu e ele em seguida perdeu a vida. Em seguida foi apedrejado e ele teve uma atitude como a de Jesus. Ele perdoou todas aquelas pessoas que estavam matando ele. Assim como Jesus fez com nós. 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 4. Desculpe. Estou fazendo um negócio de ser contigo, né? É por isso que Cristo é que temos tal confiança em Deus. Versículo seguinte: não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, atenção, se o ministério da morte, que era da lei, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Se lá no passado a glória de Deus, e a gente vê a descrição disso, diz que Moisés botava um véu para que eles, olhando, o povo olhando, não vissem desvanecer, ou seja, perder aquela glória, porque o Espírito naquela época não era permanente na vida de Moisés. Ele só vinha quando Deus estava presente, falava com ele e ele ministrava ao povo. Então agora, o ministério do Espírito Santo é um ministério completo, ele está em nós, e importante que ele é permanente. O Espírito Santo não sai mais de nós. Às vezes nós pecamos, mas ele não sai de nós porque ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a gente ouve e tem ouvido agora muito mais por causa dessas novidades, é que muitos estão se exaltando de tudo quanto é jeito, pensando que realizam alguma coisa importante. Mas tudo que é importante é o Espírito Santo que realiza em nós e através de nós. Quando Paulo ensina no capítulo 12, ele diz que a manifestação do Espírito, ou seja, quando o Espírito vai manifestar algum dom, ele pode manifestar os dons que ele quiser, mas quando isso se manifesta em nós para esse serviço que o Espírito Santo quer realizar. Então ninguém pode tomar essa autoridade, esse poder, mesmo tendo o poder do Espírito Santo em sua vida,
para dizer que Ele é poderoso, a sua vida é cheia de poder. O poder está no Espírito Santo. Se Ele quer curar, Ele levanta qualquer um de nós. Qualquer um de nós enche a pessoa do Espírito Santo e essa pessoa manifesta o dom dele. O dom é dele, não é nosso. Tudo isso que nós lemos e vemos dessa obra de Jesus e a autenticidade que o Senhor Jesus mandou que o Espírito Santo trouxesse, é para dizer que tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, se qualquer um de nós tem alguma palavra, tem alguma revelação, tenha um cântico ou tenha qualquer coisa, quando nos reunimos, então ali está o mover da igreja. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos por alguma necessidade, confiando de que o Espírito Santo está nos indicando um caminho a seguir para a manifestação do seu dom. O dom é dele. Amém? Amém. Não temos nada. Não temos nada. Se olha, não tem nada. Mas se Ele quiser usar qualquer um de vocês, Ele vai usar. E vocês não vão resistir para que Ele dê testemunho da verdade. Então, já tinha falado naquela primeira parte que Ele nos chama a ser cooperadores com Ele, e nisso que eu tenho dito, Ele precisa de nós, porque se o mundo não o conhece, não vê e nem o conhece, nós é que temos que mostrar a presença do Espírito Santo. Amém? Então, é importante que as pessoas não vejam o Espírito, e nem nós, mas quando ele se manifesta através de nós, a pessoa então pode dar resposta a ele naquilo que ele está se manifestando. Então a pergunta é se temos cooperado com ele, com o Espírito Santo. Se temos cooperado, se temos entristecido, se temos apagado, ou se temos resistido, Ele não foge de nós por toda essa situação. Ele está presente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos dar resposta antes de qualquer coisa que pode estar acontecendo com nós com relação ao Espírito Santo. Precisamos ser cooperadores com Ele, porque Ele está cooperando com o Senhor Jesus. Então, só para completar tudo, há dons de Deus, há dons de Cristo e há dons do Espírito Santo. Todos eles estão à disposição e principalmente o Espírito Santo que vive em nós, ele rege todos esses dons. Quando vocês lerem Romanos capítulo 12, vocês vão encontrar ali os dons de Deus. Não é que eles sejam mais importantes, mas eles têm uma função diferente para com a igreja. Depois nós temos os dons de Cristo, que estão no capítulo 4 de Efésios, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são concedidos por Cristo, ou seja, eles são homens dons, que manifestam aquilo para o qual eles foram concedidos à igreja. É diferente do dom de Deus. Os dons de Deus dons de presidência, dons de generosidade. Tem uns 5 ou 6 dons no capítulo 12 de Romanos. Mas no texto de Efésios 4 fala dessa concessão de Deus. Por isso que nas Escrituras vocês não veem ninguém pôr as mãos sobre pastores, sobre mestres, sobre evangelistas, sobre
sobre apóstolos, sobre profetas. Por quê? Porque ele já vem com a concessão que Cristo está fazendo para a sua igreja. Vocês conseguem ver a diferença? Ou seja, quando alguém é concedido para a igreja como sendo um profeta, não precisa impor as mãos de ninguém, nem de apóstolos, nem de presbíteros, nem de diáconos. Eles já são isso, né? Quando Paulo e Barnabé foram separados em Antioquia, eles foram separados pelo Espírito Santo para serem enviados. Eu tenho falado com o Natanael e com alguns que entrou esse assunto na igreja e que descaracteriza aquilo que a igreja foi chamada. Quando nós damos muitos títulos às pessoas, nós ficamos comprometidos com uma coisa que não tem no Novo Testamento. Vocês não encontram aqui qualquer referência dizendo assim, apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro, Barnabé, nada. Esses homens, eles têm dom na sua vida que foi concedida direto por Cristo à igreja. E eles, os apóstolos, a palavra é enviados. Às vezes nós ficamos assim impressionados com o nome apóstolo. Esse aqui é um cara muito grande. Não, ele é só um enviado. Só isso. E ele tem uma função na igreja, isso sim. Ele vem para fazer alguma coisa conforme Cristo concedeu à igreja. Entendem assim? Assim também, ninguém chama qualquer um de mestre. Nós sabemos que tem homens que nós reconhecemos que são mestres, mas eles não têm esse título. Eles são Pedro, João, Rogério, Paulo, Natanael, qualquer um. Porque o importante não é o título, é a função que ele exerce na igreja. Isso destrói várias coisas, entende? Quando o Moisés, ele cuidou da minha vida quando pequeno, eu tinha 10 anos, e ele me cuidou desde essa idade. E depois, quando eu fui salvo mesmo, e fui batizado em Cristo e batizado no Espírito Santo, Moisés, ele nos reunia, e uma vez ele estava sentado com seus discípulos, e a minha filha tinha uns 2 anos e pouco, e ela veio em direção a ele, porque ela queria pedir alguma coisa. Ela não estava interrompendo a reunião, e quem sabe estava interrompendo, mas ela chegou nele e botou as mãozinhas nas pernas dele e olhou para ele, e ele perguntou: o que tu queres? E ela disse assim: vô. Nós chamávamos Moisés de reverendo, de pastor, de mestre, de tudo quanto era coisa. Ela, pequenininha, chamou ele de vô. Intimidade. Assim deve ser a nossa relação de uns para com os outros na igreja. Se temos uma função, vamos exercer a função, mas nós não somos mais importantes do que ninguém. O único que é importante é o cabeça. O resto, todos. Amém. Todos somos membros. Aleluia. Do mesmo corpo, e estamos sujeitos a uma única autoridade, que é o cabeça. Está bem? Então, os dons de Cristo, e depois fala então em 1 Coríntios 12, fala dos dons do Espírito Santo. Ele ali no capítulo 12, ele diz que é a manifestação do Espírito. Não são manifestações que o Espírito tem,
Ou seja, não são muitos espíritos, né? A gente começa a fazer uma confusão que tem um mundaréu de espírito. Não, só tem um, que é o Espírito da Verdade. Mas ele tem vários dons, e esses dons se manifestam na vida dos Espíritos de Deus. Está bem? Amém. Aleluia. Eu pergunto porque, senão não está claro. E diz o texto no versículo 7, não preciso ler porque eu só vou fazer referência, no final do versículo 7 diz assim: ele se manifesta visando um fim proveitoso. Nós não sabemos às vezes o que Deus quer fazer, mas o Espírito se manifesta visando um fim proveitoso para Ele, não é para nós. Ainda que tenham pessoas que precisam ser curadas, precisam ser livres, receberem uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, mas o importante é que a manifestação dele é por causa dele. Ele é que quer fazer alguma coisa. A gente não sabe. Você sabe o que Deus quer fazer agora? Não, né? Mas o Espírito Santo, ele pode se manifestar através de qualquer um de nós para fazer alguma coisa visando um fim proveitoso para ele. Está aqui conosco. E ele distribui esses dons a cada um individualmente. Tá bem? Amém. Se você fala em línguas, também não tem problema. Se você interpreta línguas, também. Se você tem uma palavra de sabedoria, ou de conhecimento, ou fé, ou qualquer um dos dons do Espírito, ele distribui a cada um conforme ele quer. João capítulo 1, Evangelho. Queria fazer mais umas notas aqui de uns textos que me chamam a atenção. João capítulo 1, versículo 16. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Todos nós que estamos no corpo recebemos da sua plenitude, recebemos dele. Diz o texto lá de João Batista que da sua plenitude, da plenitude dele, aquilo que é pleno, aquilo que é completo, isso os filhos receberam, nós recebemos graça sobre graça. Senão nós ficamos assim: coitadinho de mim, eu não sei nada, eu não faço nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Recebeu da mesma plenitude, graça sobre graça. Pode se manifestar, sim. Gálatas 5:22. Esse é um texto importante dessa obra que o Espírito Santo veio fazer. Mas o fruto do Espírito é amor, ou gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, adiante, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Toda essa manifestação é como se fosse uma laranja cheia de gomos. Ela é completa. Nós não podemos dizer assim: eu tenho amor e não tenho domínio próprio. É o mesmo fruto. É o mesmo. E o fruto da videira, ela não é como o fruto da laranja. Eu só dei o exemplo por causa dos gomos. Está entendendo? Não? Amém. Eu explico. Quando o Espírito Santo
manifesta o seu fruto, ele manifesta tudo que tem o fruto. A começar pelo amor. Umas traduções antigas desse texto, alguns historiadores, eles pensam assim, até tem algumas que escrevem a respeito disso, mas não está nas nossas traduções de agora. Mas o fruto do Espírito é amor, não tem aqueles dois pontos. O fruto do Espírito é amor, dois pontos: alegria, paz. Como se o amor regesse todos os outros. E me parece, assim, que o amor é assim. O Senhor amou e fez toda essa obra. Mas todos eles estão num fruto que se manifesta nessa árvore da vida e que nós nos alimentamos. E nós somos aqueles que carregamos esse fruto, porque nós não estamos plantados nesse mundo, nós estamos enxertados nessa videira para dar o fruto que é da videira, e nós podemos ser essa bênção para as pessoas. Nós vemos com amor, alegria, paz, para manifestar os outros. Amém. Sim? Ainda temos terceira João, terceira carta dele. Terceira João não tem. Terceira João 8. Nós dois, né? Portanto, ele está escrevendo a carta, portanto, aos tais devemos acolher. Ele está falando de discípulos, de pessoas que estavam na igreja lá, e ele disse, portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Porque havia algumas dificuldades na igreja e o João está escrevendo que devemos acolher a todos, porque todos somos cooperadores da verdade. 1 Coríntios capítulo 11, aí sim, quando capítulo 11, 1 Coríntios 11, o que eu queria salientar aqui? Sim. Não lembro o versículo aqui, mas eu sei o que diz lá. Diz que quando nós não discernimos o corpo de Cristo, há muitos fracos, na ceia, né? Há muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Ele está fazendo a referência aqui, que existem muitos fracos e doentes porque não discernem o corpo, ou seja, não dão oportunidade ao Espírito se manifestar e nós reconhecer a todos juntos. Por isso que ele também, João, fala a mesma coisa lá, em todos sermos cooperadores da verdade. Então, como é que é o horário aí, Barão? Vamos. 11h26. Vou fazer mais umas citações aqui que acho importante para concluir isso. Então, as mutualidades de uns para com os outros são todos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Quando
amamos a todos e precisamos amar uns aos outros para que esse corpo esteja em obediência a tudo que o Senhor falou. Assim nós cooperamos com o Espírito Santo coopera com a igreja, e nós muitas vezes então somos sarados e a noiva vai ficando mais saudável de todas as pulgas e manchas e o sofrimento que tem passado. Queria fazer também uma citação sobre Efésios capítulo 5, 18. Efésios capítulo 5, 18. Queria que vocês tivessem tempo e que lessem. Eu estou muito meditando bastante nesse capítulo, principalmente, porque ele fala de algumas coisas importantes que nos fazem sempre lembrar que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, antes de qualquer coisa, ele diz: enchei-vos do Espírito, no versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução ou devassidão. Está falando de coisas destrutivas com a embriaguez, mas ele diz: enchei-vos então do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele está falando para todos nós que não nos embriagamos, ou seja, com esse espírito de destruição que destrói não só a bebida, né? Ele está falando de coisas que destroem e ocupam o nosso coração, mas que nós devemos nos encher do Espírito Santo para não seguir essa obra da carne. E depois então fala da família toda aí, e damos graças ao Senhor. Algumas coisas que nos impedem a andar assim. Primeiro é a nossa independência. Às vezes somos independentes da palavra, ou seja, não lemos, não meditamos, não cremos, mesmo tendo sido regenerados pelo Senhor. Então a primeira coisa é essa independência, que foi isso que atrapalhou a vida de Adão lá, quando ele pecou. Ele tinha vontade de ser como Deus e queria ser independente. A segunda coisa é a autossuficiência, ou seja, pensando que podemos viver sozinhos, suficientes, e no corpo nós não vivemos assim. Nosso velho homem morreu. Adão em nós morreu. Está tudo morto. Agora é Cristo que vive em nós. Amém. Outra coisa que nos atrapalha muitas vezes são obras mortas. Vocês lembram lá em Hebreus, fala de fundamentos e fala lá arrependimento de obras mortas, ou seja, aquilo que já foi, já morreu lá quando fomos batizados em Cristo, ou lá nas águas. Muitas vezes nós ainda damos muito valor àquilo que foi e não tem valor nenhum. O velho homem morreu, Adão morreu. Essa que é a verdade que deve ocupar o nosso coração. Outra coisa que também impede acharmos que alguma coisa é boa, alguma coisa não é boa, e estamos voltando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso normalmente gera morte. Então, nós precisamos andar cheios do Espírito Santo para não provar desse fruto aí que Adão experimentou. Outra coisa que às vezes nos impede são nossas impurezas no
nosso coração. Por isso que temos falado que o nosso coração precisa ser mudado para que o amor de Deus se manifeste. E nessas impurezas, uma coisa em destacar é o nosso esforço para viver. Esse esforço não traz nenhuma garantia de vida abundante. Acharmos que estamos melhorando é uma tendência errada. Nós não temos que ir melhorando. O Espírito Santo, ele dá testemunho que o Senhor Jesus é inteiramente suficiente em nós. Ele habita em nós. A incredulidade, a falta de fé na palavra da verdade causa alguns danos. Por isso, queria lembrar os irmãos de 4 coisas. Vocês sabem delas? Ler a palavra, meditar na palavra, crer na palavra e orar. Primeiro, meditar na palavra, crer na palavra e orar. Oramos nós. Damos graças porque estamos juntos, ouvimos Tua palavra, a obra que o Pai fez no Seu Filho,